Livro de Jasher, do capítulo 6, o dilúvio ao capítulo 10, os homens foram dispersos aos quatro cantos da terra. Capítulo 6, o dilúvio. Naquele tempo, após a morte de Matusalém, o Senhor disse a Noé: Vai tu com a tua casa para a arca, eis que se reúnem para ti todos os animais da terra, as feras do campo e as aves do céu, e todos vêm a cercar a arca. E tu, senta-te à porta da arca, e todos os animais, desde as feras do campo às aves do céu, devem subir e colocar-se diante de ti, e todos entre eles, que se agacharem diante de ti, toma-os e entrega-os nas mãos dos teus filhos, para que os tragam para a arca, e tudo aquele que permanecer de pé diante de ti, irá embora. E o Senhor fez isto no dia seguinte, e animais, feras, e aves vieram em grandes multidões, e cercaram a arca. E Noé entrou e sentou-se ao lado da porta da arca, e de toda a carne que se agachou diante dele, ele trouxe para dentro da arca, e todos os que estavam diante dele em pé, ele deixou sobre a terra. E uma leoa veio, com seus 2 filhotes, macho e fêmea, e os 3 se agacharam diante de Noé, e os 2 filhotes se levantaram contra a leoa e feriram-na, e a fizeram fugir de seu lugar, e ela foi embora, e eles voltaram para os seus lugares, e se agacharam sobre a terra diante de Noé. E a leoa fugiu, e permaneceu no lugar dos leões. E Noé viu isso, e se maravilhou muito, e ele levantou-se e levou os 2 filhotes, e os trouxe para a arca. E Noé trouxe para a arca de todas as criaturas vivas que estavam sobre a terra, de modo que não foi nenhuma faltou das que trouxe Noé na arca. 2 e 2 vieram a Noé na arca, mas dos animais limpos e aves limpas, ele trouxe 7 casais, como Deus lhe havia ordenado. E todos os animais, e as feras e aves, ainda estavam lá, e eles cercaram a arca em todos os lugares, e que a chuva não caiu até que se cumpriram 7 dias. E, naquele dia, o Senhor fez com que toda a terra a tremesse, o sol se escureceu, e os fundamentos do mundo se enfureceram, e toda a terra foi movida violentamente, e os relâmpagos e os trovões rugiram, e todas as fontes da terra foram divididas, como jamais tinham visto os habitantes antes, e Deus fez este ato poderoso, a fim de aterrorizar os filhos dos homens, para que não houvesse mais o mal sobre a terra. E ainda assim, os filhos dos homens não se arrependeram dos seus maus caminhos, e eles aumentaram a ira do Senhor naquele tempo, e nem inclinaram seus corações para tudo isso. E, ao fim de 7 dias, no ano 600 da vida de Noé, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. E todas as fontes do grande abismo se romperam, e as janelas do céu foram abertas, e houve chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites. E Noé e sua família, e todos os seres vivos que estavam com ele, entraram na arca, tendo em conta as águas do dilúvio, e que o Senhor a fechou por fora. E todos os filhos dos homens que foram deixados sobre a terra, se cansaram no meio deste mal por conta da chuva e, pois as águas estavam subindo violentamente sobre a terra, e os animais e feras ainda estavam em torno da arca. E os filhos de homens reunidos, cerca de 700.000 homens e mulheres, e vieram a Noé para a arca. E chamaram a Noé, dizendo: Abre para nós possamos ir a ti na arca, deveremos nós morrer? E Noé, em alta voz, respondeu-lhes da arca, dizendo: Não tendes todos vos se rebelado contra o Senhor, e disseram que ele não existia. E, portanto, o Senhor trouxe em cima de vocês este mal, para vos destruir e exterminar-vos da face da terra. Não foi isso que eu falei a vocês de 120 anos atrás até hoje, e vocês não ouviram a voz do Senhor, e agora vocês desejam viver sobre a terra. E disse a Noé: Estamos prontos para voltar ao Senhor, abre apenas para que possamos viver e não morrer. E Noé respondeu-lhes, dizendo: Eis que agora que vocês veem o trabalho de suas almas, desejam voltar para o Senhor, e por que não retornaram durante esses 120 anos, que o Senhor lhes concedeu como o período determinado? Mas agora vocês veem e me dizem isso em consideração dos problemas de suas almas, pois agora também o Senhor não vai ouvir-vos, nem dará ouvidos a vocês neste dia, de modo que vocês prosperarão em seus desejos. E os filhos dos homens aproximaram-se, a fim de entrar na arca, para entrar em conta da chuva, pois não podiam suportar a chuva sobre eles. E o Senhor enviou todos os animais e as feras que estavam em volta da arca.
e os animais espantaram-nos desse lugar, e cada um seguiu seu caminho. E eles novamente dispersaram-se sobre a face da terra. E a chuva ainda estava descendo sobre a terra, e desceu 40 dias e 40 noites, e as águas prevaleceram sobre a terra, e toda a carne que estava sobre a terra ou nas águas morreu, desde os homens, os animais, as feras, os répteis e as aves do céu, e restavam apenas Noé e aqueles que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra, e levantaram a arca e foi elevada da terra. E a arca flutuou sobre a face das águas, e foi lançada sobre as águas. E todas as criaturas vivas dentro foram dela ficaram como sopa em um caldeirão. E grande ansiedade tomou posse dos seres que estavam na arca, e a arca estava como para ser quebrada. E todos os seres vivos que estavam na arca ficaram aterrorizados, e os leões rugiram, e os bois mugiam, e os lobos uivaram, e todos os seres vivos na arca se lamentaram em sua própria língua, de modo que suas vozes chegaram a uma grande distância, e Noé e seus filhos choraram e se lamentaram de suas aflições, pois eles estavam com muito medo de que haviam chegado às portas da morte. E Noé orou ao Senhor, e clamou por conta disso, e ele disse, ó Senhor, nos ajude, pois não temos força para suportar este mal que tem abrangido a nós, pois as ondas de água cercaram-nos, correntes contrárias nos aterrorizaram, as armadilhas da morte estão diante de nós. Responde-nos, ó Senhor, responde-nos, acende o teu semblante em relação a nós e tenha misericórdia de nós, e apressa-te a nos redimir e nos livrar. E o Senhor ouviu a voz de Noé, e o Senhor se lembrou dele. E um vento passou sobre a terra, e as águas acalmaram e repousou a arca. E as fontes do abismo e as janelas do céu foram parados, e a chuva do céu foi contida. E as águas diminuíram, naqueles dias, e repousou a arca sobre os montes de Ararat. E Noé então abriu as janelas da arca, e Noé ainda chamou o Senhor nessa hora e disse, Senhor, que deste forma a terra e os céus, e tudo o que nela existe, tira nossas almas deste confinamento, e desta prisão onde tu nos colocaste, pois estou muito cansado e ansioso. E o Senhor ouviu a voz de Noé, e disse-lhe, quando tiver completado um ano inteiro, tu então o sairás adiante. Ao fim de um ano, que Noé permaneceu na arca, as águas ficaram na terra, e Noé abriu a cobertura da arca. Naquele tempo, no 27º dia do segundo mês, a terra estava seca, mas Noé e seus filhos, e aqueles que estavam com ele, não saíram da arca até que o Senhor ordenou a eles. E chegou o dia em que o Senhor lhes disse para ir para fora, e todos eles saíram da arca. E eles voltaram para o seu lugar, cada um por um caminho, e Noé e seus filhos habitaram na terra que Deus lhes havia dito, e serviram ao Senhor todos os dias, e o Senhor abençoou Noé e seus filhos em sua saída da arca. E lhes disse, sede fecundos e encham a terra, tornem-se fortes e multipliquem-se abundantemente na terra. Capítulo 7, a geração de Noé, Jafé, Cã e Sem. E estes são os nomes dos filhos de Noé. Jafé, Cã e Sem, e eles geraram filhos depois do dilúvio, porque haviam tomado esposas antes do dilúvio. Estes são os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras, 7 filhos no total. E os filhos de Gomer foram Askenaz, Repat e Tegarma. E os filhos de Magog foram Elishanath e Lubal. E os filhos de Madai eram Ashon, Zelo, Shezon e Lot. E os filhos de Javã foram Eliseu, Tarsis, Quitim e Dudonim. E os filhos de Tubal foram Aripim, Quezed e Tari. E os filhos de Meseque foram Dedom, Zaron e Shebashni. E os filhos de Tiras foram Benib, Gera, Lupirion e Gilaque. Estes são os filhos de Jafé de acordo com as suas famílias, e seus números naqueles dias eram de cerca de 460 homens. E estes são os filhos de Cã: Cuxi, Migtraim, Put e Canaã, 4 filhos, e os filhos de Cuxi foram Segá, Avilá, Sabipá, Rama e Satecha, e os filhos de Rama foram Sabá e Dedã. E os filhos de Migtraim foram Lud, Anu e Patros, Xeslot e Shaptor. E os filhos de Put eram Jebu, Adã, Bená e Adã. E os filhos de Canaã foram Sidom, Et, Amori, Gedgashi, Ivi, Arquei, Seni, Arodim, Zimodi e Chamoti. Estes são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, e seus números eram cerca de 730 homens.
E estes são os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arã, 5 filhos, e os filhos de Elão foram Xuxã, Machu e Arnon. E os filhos de Achar foram Miros e Moquio, e os filhos de Arfaxade foram Xelash, Anar e Ashcol. E os filhos de Lud foram Petor e Bizaion, e os filhos de Aram foram Uz, Shu, Reunir e Mash. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, e os seus números eram cerca de 300 homens. Estas são as gerações de Sem. Shem gerou a Arfaxade e Arfaxade gerou a Xelash, e Xelash gerou a Eber e Eber nasceram 2 filhos, o nome de uma era Peleg, porque nos seus dias os filhos dos homens foram divididos, e nos últimos dias, a terra estava dividida. E o nome do segundo foi Octã, significando que nos seus dias a vida dos filhos dos homens foram reduzida e diminuiu. Estes são os filhos de Octã: Almodá, Shelaf, Shesarmovet, Ierash, Aduron, Ozel, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avila e Jobabe. Todos estes são os filhos de Octã. E Peleg gerou Serug, e a Serug gerou Naor, gerou a Terá, e Terá tinha 38 anos de idade, e que gerou a Arã e Naor. E Cuxi, filho de Cã, filho de Noé, tomou uma mulher naqueles dias em sua velhice, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Nimrod, dizendo: naquele tempo os filhos dos homens novamente começaram a se rebelar e transgredir contra Deus, e a criança cresceu, e seu pai o amava de sobremaneira, pois ele era o filho de sua velhice. E as vestes de pele que Deus fez para Adão e sua esposa, quando saíram do jardim, foram dadas a Cuxi. Porque após a morte de Adão e sua mulher, as roupas foram dadas a Enosh, filho de Jared, e quando Enosh foi arrebatado para Deus, deu-as a Matusalém, seu filho. Com a morte de Matusalém, Noé tomou e as trouxe para a arca, e elas estavam com ele até saiu da arca. E, em sua saída, An roubou aquelas roupas de Noé, seu pai, e ele as levou e escondeu-as de seus irmãos. An gerou Cuxi seu primeiro filho, deu-lhe as vestes em segredo, e estiveram com Cuxi por muitos dias. E Cuxi também as escondeu de seus filhos e irmãos, e quando Cuxi tinha gerado a Nimrod, deu-lhe as vestes pois o amava, e Nimrod cresceu, e quando tinha 20 anos de idade ele vestiu as peças de vestuário. E Nimrod tornou-se forte quando ele colocou as vestes, e Deus lhe deu poder, e força, e ele era um caçador poderoso na terra. Sim, ele era um poderoso caçador em campo, e ele caçava os animais e edificou altares, e ele ofereceu-lhes os animais diante do Senhor. E Nimrod fortaleceu-se, e ele se levantou de entre os seus irmãos, e ele lutou nas batalhas de seus irmãos contra todos os seus inimigos ao redor. E o Senhor entregou todos os inimigos de seus irmãos em suas mãos, e Deus o fez prosperar frequentemente em suas batalhas, e reinou sobre a terra. Pelo que se tornou corrente dizer naqueles dias, quando um homem se estreava diante daqueles por quem havia sido treinado para a batalha, ele diria a eles, como Deus fez com Nimrod, que era um poderoso caçador na terra, e que prevaleceu nas batalhas que intentaram contra os seus irmãos, que ele livrou das mãos de seus inimigos, assim que Deus possa fortalecer-nos e livrai-nos este dia. E quando Nimrod tinha 40 anos de idade, na época, houve uma guerra entre seus irmãos e os filhos de Jafé, de modo que eles estavam em poder de seus inimigos. E Nimrod saiu na época, e ele reuniu todos os filhos de Cuxi e suas famílias, cerca de 460 homens, e ele contratou também alguns de seus amigos e conhecidos cerca de 80 homens, e deu-lhes salário, e foi com eles para a batalha, e quando ele estava na estrada, Nimrod fortaleceu os corações das pessoas que foram com ele. E ele lhes disse: não tenhais medo, nem vos alarmeis, pois todos os nossos inimigos serão entregues em nossas mãos, e vos podereis fazer com eles o que bem quiserem. E todos os homens que se lhes juntaram foram cerca de 500, e lutaram contra os seus inimigos, e os destruíram, e os subjugaram, e Nimrod levantou oficiais sobre eles em seus respectivos lugares. E tomou uma parte de seus filhos como segurança, e todos eles eram servos de Nimrod a seus irmãos, e Nimrod todas as pessoas que estavam com ele retornou de volta para casa.
39 Quando Nimrod voltou da batalha jubilante de alegria, após ter conquistado seus inimigos, todos os seus irmãos, juntamente com aqueles que o conheciam antes, reuniram-se para fazê-lo rei sobre eles, e colocou a coroa real sobre a sua cabeça. E pôs sobre seus súditos e pessoas, príncipes, juízes e governantes, como é o costume entre reis. E colocou o filho de Terá, Naor, por príncipe do seu exército, e elevou-o acima de todos os seus príncipes. E reinou de acordo com o desejo do seu coração, depois de ter conquistado todos os seus inimigos ao redor. Ele tomou conselho com seus conselheiros para construir uma cidade para o seu palácio, e eles o fizeram. E eles encontraram um vale a leste, e construíram uma grande e extensa cidade, e Nimrod chamou o nome da cidade que ele construiu Sinar, pois o Senhor tinha veementemente abalado seus inimigos e os destruiu. E Nimrod habitou em Sinar, e reinou de forma segura, e ele lutou com seus inimigos e subjugou-os, e ele prosperou em todas as suas batalhas, e o seu reino tornou-se muito grande. E todas as nações de línguas ouviram falar de sua fama, e juntaram-se a ele, e inclinaram-se para a terra, e eles lhe trouxeram ofertas, e ele se tornou seu senhor e rei, e todos eles moravam com ele na cidade de Sinar, e Nimrod reinou na terra sobre todos os filhos de Noé, e eles estavam todos sob seu poder e conselho. E toda a terra tinha uma só língua, mas Nimrod não permaneceu nos caminhos do Senhor. Ele foi mais perverso do que todos os homens que foram antes dele, a partir dos dias do dilúvio até aqueles dias. E fez deuses de madeira e pedra, e ele se inclinou para eles, e se rebelou contra o Senhor, e ensinou a todos os seus súbditos e os povos da terra seus maus caminhos, e Mardom seu filho era mais perverso do que seu pai. E todo aquele que ouviu dos atos de Mardom o filho de Nimrod dizia, sobre ele, dos ímpios maldade sairá. Portanto, tornou-se um provérbio em toda a terra, dizendo, desde o ímpio maldade sairá, e era correntemente ouvido, nas palavras dos homens nesse tempo. Terá o filho de Naor, príncipe do exército de Nimrod, era naqueles dias muito grande à vista do rei e seus súditos. O rei e os príncipes o amavam, e o elevou muito alto. E tomou Terá uma mulher, e seu nome era Antelo, a filha de Cornebo, e a mulher de Terá concebeu e lhe deu um filho naqueles dias. Terá tinha 70 anos de idade, quando ele gerou ele, e Terá chamou o nome de seu filho, que nasceu com ela, de Abrão, pois o rei havia elevado naqueles dias, e honrá-lo acima de todos os seus príncipes que estavam com ele. Capítulo 8 Os sábios de Nimrod e o nascimento de Abraão. E foi na noite que Abrão nasceu, que todos os servos de Terá, e todos os homens sábios de Nimrod, e seus mágicos vieram e comeram e beberam na casa de Terá, e eles regozijaram-se com ele naquela noite. E todos os homens sábios e mágicos saíram da casa de Terá, levantaram seus olhos para o céu à noite para olhar as estrelas, e viram uma grande estrela que veio do leste e correu nos céus, e ela engoliu as 4 estrelas dos 4 lados do céu. E todos os sábios do rei e seus mágicos foram surpreendidos com a visão, e os sábios entendiam este assunto, e eles sabiam que sua importância. E disseram uns aos outros, isso só significa que o filho que nasceu a Terá nesta noite, que vai crescer e ser frutífero, e multiplicar, e possuir toda a terra, ele e seus filhos para sempre, e eles sua semente matarão grandes reis, e herdar suas terras. E os sábios e mágicos foram para casa naquela noite, e de manhã todos estes sábios homens e mágicos se levantaram de madrugada, e se reuniram em uma casa marcada. E eles falavam e disseram uns aos outros, eis a visão que vimos na noite passada é desconhecida do rei, que não foi dada a conhecer a ele. E se essa coisa chegar ao rei, nos últimos dias, ele nos dirá, porque vocês esconderam esse assunto de mim, e depois vamos todos sofrer a morte. Portanto, agora vamos dizer ao rei a visão que vimos, e sua interpretação, e mantenha-nos puros. E assim fizeram, e eles foram ao rei e prostraram-se diante dele, e disseram, que o rei viva, o rei pode viver. Nós ouvimos que um filho nasceu de Terá, filho de Naor, o príncipe do teu anfitrião, e nós ontem à noite fomos à sua casa, e que comemos e bebemos e nos alegramos com ele naquela noite.
E quando os teus servos saíram da casa de Terá, para ir passar a noite em nossas respectivas casas, levantamos os olhos ao céu, e vimos uma estrela grande que vem do leste, e a mesma estrela correu com grande velocidade, e engoliu 4 grandes estrelas, dos 4 lados do céu. E os teus servos ficaram surpresos ao verem que aconteceu, e ficamos muito apavorados, e fizemos o nosso juízo sobre a visão, e sabemos por nossa sabedoria a interpretação adequada e que essa coisa se aplica à criança que nasceu a Terá, que vai crescer e multiplicar-se muito, e tornar-se poderoso, e matar todos os reis da terra, e herdará todas as suas terras, ele e a sua descendência para sempre. E agora nosso Senhor e Rei, eis que temos dado a conhecer-te o que temos visto sobre esta criança. Se lhe parecer bem ao rei, a dar o seu valor ao pai por esta criança, vamos matá-lo antes que ele cresça e aumente na terra, contra nós, de forma que nós e nossos filhos venhamos a perecer por sua maldade. O rei ouviu as palavras deles e pareceu bem aos seus olhos, e mandou chamar a Terá. Ele veio diante do rei. E disse o rei a Terá: foi-me dito que um filho ontem à noite te nasceu, e desta maneira foi observado nos céus com seu nascimento. E agora, portanto, dá-me a criança, para que possa matá-lo antes que esse mal se espalhe contra nós, e eu te darei por seu valor, tua casa cheia de prata e ouro. Terá respondeu o rei: meu senhor e rei, eu ouvi as tuas palavras, e teu servo fará tudo o que desejar o rei. Mas o meu senhor e rei, eu te direi o que me aconteceu ontem à noite, para que eu possa ver qual conselho que o rei dará ao seu servo, e então eu irei responder ao rei o que ele acabou de me falar. E o rei disse: fala. Terá disse ao rei: Aion, filho de Mored, veio ontem à noite, dizendo: dá-me o cavalo grande e belo que o rei te deu, e eu te darei prata e ouro, palha e forragem pelo seu valor. E eu disse a ele: espere até eu ver o que o rei fala acerca dessas tuas palavras, e eis o que disse: eu farei. E agora, meu senhor e rei, eis que faço este negócio conhecido a ti, e os conselhos que o meu rei der a seu servo, eu seguirei. E o rei ouviu as palavras de Terá, e sua ira se acendeu, e ele o considerou igual a um tolo. E o rei respondeu Terá, e disse-lhe: tu és tão bobo, ignorante, ou deficiente em compreensão, para fazer isso, dar a teu belo cavalo para ouro e prata ou até mesmo para palha e pasto. És tu tão curto de prata e de ouro, para que faças tal coisa? Tens porventura tu, falta de palha e forragem para alimentar o teu cavalo? E o que é prata e ouro para ti, ou palha e forragem, para que tu diz o belo cavalo que te dei, com não há ninguém que tenha outro igual em toda a terra? E o rei parou de falar, e Terá respondeu ao rei, dizendo que, como tenha rei perguntado a seu servo: rogo-te, meu senhor e rei, que expliques acerca desse assunto que falaste. Dá a teu filho, para que possamos matá-lo, e te darei ouro e prata para o seu valor. O que devo fazer com prata e ouro, após a morte do meu filho? Que herdará de mim? E certamente após a minha morte, a prata e o ouro vai voltar para o meu rei, que a deu. E quando o rei ouviu as palavras de Terá, e da parábola que ele trouxe acerca do rei, pesou-lhe muito e ele estava irritado com isso, e sua raiva ardia dentro dele. Terá viu que a ira do rei se acendeu contra ele, e ele respondeu ao rei, dizendo: tudo que eu tenho está em poder do rei, e faça o rei o que bem deseja fazer com seu servo. Sim, meu filho, ele está nas mãos do rei, sem valor de troca, ele e seus 2 irmãos que são mais velhos do que ele. E disse o rei a Terá: não, mas vou comprar o teu filho mais novo por um preço. Terá respondeu ao rei, dizendo: rogo-te, meu senhor e rei, ainda deixes a teu servo falar uma palavra diante de ti, e possa o rei ouvir a palavra de seu servo. E Terá disse: deu meu rei 3 dias a seu servo para pensar sobre este assunto dentro de mim, e consultar com minha família sobre as palavras de meu rei, e ele pressionou o rei a concordar com isso. E o rei ouviu a Terá, e ele fez isso, e ele deu-lhe um prazo de 3 dias, e Terá saiu da presença do rei, e ele voltou para casa, para sua família, e falou-lhes todas as palavras do rei, e todos eles se encheram de temor. E no 3º dia que o rei mandou a Terá, dizendo: manda-me o teu filho por um preço como eu falei para ti, e caso não faças isso, eu enviarei, e matarei a ti e a todos na tua casa, de forma a que nenhum cão te reste.
E Terá apressou-se, como a coisa era urgente do rei, e ele tomou uma criança de um dos seus servos, que a sua serva tinha gerado naqueles dias, e trouxe Terá a criança para o rei tendo recebido valor por ele. E o Senhor estava com Terá nesta matéria, para que Nimrod não causasse a morte de Abrão, e o rei tomou a criança de Terá e a jogou de cabeça com toda a sua força para o chão, pois ele pensou que tinha sido Abrão, e este foi escondido dele a partir daquele dia, e foi esquecido pelo rei, como era da vontade do Senhor, para não sofrer a morte de Abrão. E tomou Terá a Abrão seu filho secretamente, juntamente com sua mãe e enfermeira, e ele os escondeu numa caverna, e ele trouxe suas disposições mensais. E o Senhor estava com Abrão na caverna e ele cresceu, e Abrão esteve na caverna 10 anos, e o rei e seus príncipes, adivinhos e sábios julgaram que o rei tinha morto a Abrão. Capítulo 9, Babilônia, a confusão das línguas. E Arã, filho de Terá, irmão mais velho de Abrão, tomou uma mulher naqueles dias. Arã tinha 39 anos de idade quando a levou, e a mulher de Arã concebeu e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Lot. E ela concebeu novamente e deu à luz uma filha, e chamou o seu nome Milca, e ela novamente concebeu e deu à luz uma filha, e chamou pelo nome de Sarai. Arã era de 42 anos de idade, quando ele gerou a Sarai, que no 10º ano de vida de Abrão, e naqueles dias Abrão e sua mãe e enfermeira saíram da caverna, pois o rei e seus súditos haviam esquecido o caso de Abrão. E quando Abrão saiu da caverna, ele foi para Noé e seu filho Sem, e ele permaneceu com eles para aprender a instrução do Senhor e os seus caminhos, e ninguém sabia onde estava Abrão, e Abrão serviu Noé e Sem seu filho por um longo tempo. Abrão esteve na casa de Noé 39 anos, e Abrão conhecia o Senhor desde os 3 anos de idade, e ele andou nos caminhos do Senhor até o dia de sua morte, como Noé e seu filho Sem lhe tinha ensinado, e todos os filhos da terra, naqueles dias haviam transgredido muito contra o Senhor, e se rebelaram contra ele e serviram a outros deuses, e se esqueceram do Senhor que os havia criado na terra, e os habitantes da terra na época, fizeram para cada um a seu Deus e o serviam, deuses de madeira e pedra, que não podiam nem falar, nem ouvir, nem livrar, e os filhos de homens serviam-os e eles se tornaram seus deuses. E o rei e todos os seus servos, e Terá com toda a sua casa foram, então, os primeiros de todos aqueles que serviram deuses de madeira e pedra. E Terá teve 12 deuses de tamanho grande, feitos de madeira e pedra, um para todos os 12 meses do ano, e ele serviu cada um mensalmente, e a cada mês Terá trazia sua oferta de carne e sua oferta de bebida aos seus deuses, assim fez Terá todos os dias. E toda aquela geração era má aos olhos do Senhor, e eles assim fizeram todos os homens a seu Deus, abandonando o Senhor que os havia criado. E não se achava um só homem naqueles dias em toda a terra, que conhecia o Senhor, pois serviram cada homem o seu próprio Deus, exceto Noé e sua família, e todos aqueles que estavam sob seu conselho conheciam o Senhor, naqueles dias. E Abrão, o filho de Terá, estava crescido na casa de Noé, e ninguém sabia, e que o Senhor estava com ele. E o Senhor deu a Abrão um coração compreensivo, e ele sabia que todas as obras daquela geração eram vãs, e que todos os seus deuses eram vãos e de nada valiam. E Abrão viu o sol brilhando sobre a terra, e disse Abrão a si mesmo: certamente se agora este sol que brilha sobre a terra é Deus, eu vou servir. E tendo Abrão servido o sol naquele dia e ele orou a ele, e quando a noite chegou o sol se pôs como de costume, e Abrão disse consigo: certamente, este não pode ser Deus. E Abrão ainda continuou a falar dentro de si mesmo: quem é ele que fez o céu e a terra? Que criou sobre a terra? Onde está ele? E escureceu a noite sobre ele, e ele levantou os olhos em direção ao oeste, norte, sul e leste, e ele viu que o sol tinha desaparecido da face da terra, e no dia ficou escuro. E Abrão viu as estrelas e a lua diante dele, e ele disse a si mesmo: certamente se estes são o Deus que criou toda a terra, assim como o homem, e eis que esses deuses são seus servos em torno deles. E tendo Abrão servido a lua, orou a eles toda a noite. E pela manhã, quando era luz e o sol brilhou sobre a terra, como de costume, Abrão viu todas as coisas que o Senhor Deus tinha feito sobre a terra. E disse Abrão a si mesmo:
Certamente também esses não são deuses que fizeram a terra e toda a humanidade, mas estes são os servos de Deus. E Abraão permaneceu na casa de Noé. Lá conheceu o Senhor e os seus caminhos. E ele serviu ao Senhor todos os dias de sua vida. E todos naquela geração se esqueceram do Senhor, e serviram a outros deuses de madeira e pedra, e se rebelaram todos os seus dias. E o rei Nimrod reinou de forma segura, e toda a terra estava sob seu controle, e todos os povos da terra tinham uma só língua e palavras de união. E todos os príncipes de Nimrod e seus grandes homens tomavam conselho juntamente. Put, Migdraim, Cush e Canaã com suas famílias, e eles disseram uns aos outros: Eia, vamos construir para nós uma cidade e nela uma torre forte, e que seu topo alcance o céu, e vamos criar fama, para que possamos reinar sobre o mundo inteiro, a fim de que o mal do nosso inimigos não nos atinja, para que reinemos poderosamente sobre eles, e para que nunca sejamos espalhados sobre a terra por conta de suas guerras. E todos eles foram à presença do rei, e disseram ao rei estas palavras, e o rei concordou com eles neste caso, e assim o fizeram. E todas as famílias reunidas, constituídas por cerca de 600.000 homens, partiram em busca de uma peça extensa de terreno para construir a cidade e a torre, e buscavam em toda a terra, e encontraram um vale a leste da terra de Sinar, cerca de caminhada de 2 dias, e viajaram até lá e habitaram ali. E começaram a fazer tijolos e queimar fogos a construir a cidade e a torre que tinham imaginado, para a concluírem. E a construção da torre foi-lhes uma transgressão e um pecado, e eles começaram a construí-la, e enquanto eles estavam construindo contra o Senhor Deus dos céus, imaginaram em seus corações subir ao céu e fazer a guerra contra ele. E todas essas pessoas e todas as famílias se dividiram em 3 partes. A primeira disse: Vamos subir ao céu e lutar contra ele. A segunda disse: Vamos subir ao céu e colocar nossos próprios deuses lá e servir-lhes. E disse que a terceira parte: Vamos ascender ao céu e ferir com arcos e lanças. E Deus sabia todas as suas obras e todos os seus maus pensamentos. E ele viu a cidade e a torre que eles estavam construindo. E quando eles estavam construíram uma grande cidade e uma torre muito alta e forte, e em virtude da sua altura os construtores não colocavam argamassa em seus tijolos, até que se completou um ano inteiro de construção, e só depois disso, chegavam aos construtores e colocavam argamassa nos tijolos. Assim foi feito diariamente. E eis que uns subiam e outros desciam o dia inteiro e, se um tijolo caísse de suas mãos e se quebrasse, todos iriam chorar sobre ele, mas se um homem caísse e morresse, nenhum deles iria olhar para ele. E o Senhor conhecia os seus pensamentos, e aconteceu que, quando eles estavam construindo enviavam flechas para o céu, e todas as flechas caíam sobre eles cheias de sangue, e quando eles viram isso que eles disseram uns aos outros: Certamente que matamos todos os que estão no céu. Porém isto vinha do Senhor, a fim de levá-los a errar, e no final, para destruí-los de sobre a face da terra. E construíram a torre e a cidade, e fizeram isso diariamente até que muitos dias e anos foram se passando. E Deus disse aos seus 70 anjos que estavam diante dele, e para aqueles que o rodeavam, dizendo: Vamos descer e confundir suas línguas, para que um homem não deva compreender a linguagem de seu vizinho. E eles fizeram isso para com eles. E a partir daquele dia seguinte, cada homem não compreendia a língua de seu vizinho, e não podiam se entender sem falar em uma língua, e quando um construtor tomava das mãos de seu vizinho cal ou pedra que ele não havia pedido ao outro, o construtor lançá-lo-ia e jogava-o abaixo a seu vizinho, para que ele morresse. E eles fizeram assim tantos dias, que mataram muitos deles desta maneira. E o Senhor feriu as 3 divisões que estavam lá, e puniu-os de acordo com as suas obras e projetos, aqueles que disseram: Subirei ao céu e serviremos os nossos deuses, e tornaram-se como macacos e elefantes, e aqueles que disseram: Vamos ferir o céu com flechas, o Senhor os matou, o homem com a mão do seu vizinho, e da terceira divisão aos que disseram: Vamos subir ao céu e lutar contra ele, o Senhor os espalhou por toda a terra. E aqueles que foram deixados entre eles, quando eles souberam e compreenderam o mal que estava chegando acima deles, eles abandonaram o edifício, e eles também se espalharam pela face de toda a terra.
E eles cessaram de edificar a cidade e a torre. Por isso ele chamou aquele lugar Babel, pois ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra. Eis que estava a leste da terra de Sinar. E quanto à torre que os filhos dos homens edificavam, a terra abriu a boca e engoliu uma terceira parte da mesma, e um fogo também desceu do céu e queimou outro terço, e outro terço foi deixado para o dia de hoje, e é essa parte que estava no ar, cujo diâmetro é de 3 dias de caminhada. Muitos dos filhos dos homens morreram na torre, um povo sem número. Capítulo 10. Os homens foram dispersos aos 4 cantos da terra. E Peleg, filho de Eber, morreu naqueles dias, no ano 48º da vida de Abrão, filho de Terá, e todos os dias de Peleg foram 239 anos. E quando o Senhor espalhou os filhos dos homens por conta de seu pecado na torre, eis que se estenderam em muitas divisões, e todos os filhos dos homens foram dispersos nos 4 cantos da terra. E todas as famílias tornaram-se cada uma segundo a sua língua, a sua terra, ou a sua cidade. E os filhos dos homens edificavam muitas cidades de acordo com as suas famílias, em todos os lugares para onde foram, pois por toda a terra o Senhor os espalhou. E alguns deles construíram cidades em lugares de onde foram mais tarde extirpados, e eles as chamaram pelos seus próprios nomes, ou pelos nomes de seus filhos, ou pelas suas historias particulares. E os filhos de Jafé, filho de Noé, foram e construíram cidades nos lugares onde eles se espalharam, e chamaram a todas as suas cidades pelos seus nomes. E os filhos de Jafé foram divididos sobre a face da terra em muitas divisões e línguas. E estes são os filhos de Jafé segundo as suas famílias: Gomer, Magog, Medai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Estes são os filhos de Jafé acordo com as suas gerações. E os filhos de Gomer, de acordo com as suas cidades, foram os Francum, que habitam na terra de Franza, pelo rio Franza, pelo rio Senã. E os filhos de Repat são o Bartoni, que habitam na terra do Bartônia pelo rio Leda, que corre suas águas para o grande mar Gion, isto é, oceanos. E os filhos de Tugarma são 10 famílias, e estes são os seus nomes: Buzar, Parzunac, Balgar, Elicanum, Ragbig, Tarque, Oferta, Zibuk, Ongal e Tilmas. Eles se propagaram e descansam no norte e construíram cidades. E chamaram as cidades pelos seus nomes. Eles são os que vivem junto aos rios Itla e Italaca até este dia. Mas as famílias de Angoli, Balgar e Parzunac habitaram junto do grande rio do Bnei, e os nomes das suas cidades são também de acordo com os seus próprios nomes. E os filhos de Javã são os Javanim que habitam na terra do Macdônia, e os filhos de Medaiare são os Orelum que habitam na terra do Curson, e os filhos de Tubal habitam na terra do Tuscaná junto do rio Pagia. E os filhos de Meseque são os Shibashni, e os filhos de Tiras são Rushash, Cushni e Ungolis, e eles construíram cidades, e as cidades estão situadas junto do mar Jabus, pelo rio Cura que se esvazia no rio Tragan. E os filhos deles são os Almanim, e eles também foram e construíram cidades. Essas são as cidades situadas entre as montanhas de Jó e Shibacmo, e deles saíram os Lombardim, que habitam as montanhas opostas às de Jó e Shibacmo, e eles conquistaram a terra de Itália e lá permaneceram até este dia. E os filhos de Quitim são Romim que habitam no vale de Canopia pelo rio Tibreu. E os filhos de Dudonim são aqueles que habitam nas cidades do mar Gion, na terra de Bordna. Estas são as famílias dos filhos de Jafé de acordo com as suas cidades e idiomas, quando eles foram dispersas depois da torre, e chamaram suas cidades após seus nomes. Estes são os nomes de todas as suas cidades de acordo com as suas famílias, que construíram naqueles dias após a torre. E os filhos de Cão foram Cush, Migtraim, Put e Canaã de acordo com a sua geração e cidades. Todos estes foram e construíram cidades assim que eles encontraram lugares ajustados para eles, e eles chamaram suas cidades após os nomes de seus pais Cush, Migtraim, Put e Canaã. E os filhos de Migtraim são os Ludim, Anamim, Leabim, Naptushim, Patrusins, Caslushim e Capturim, 7 famílias. Todos estes habitam junto do rio Sior, que é um ribeiro do Egito, e construíram cidades e as chamaram pelos seus próprios nomes. E os filhos de Patros e Caslosh casaram juntos, e passaram diante deles os filisteus, os Azatim e os Gerarim, os Gitim e os Ecronim, em todos os 5 famílias.
estes também construíram cidades, e chamaram suas cidades após os nomes de seus pais até este dia. E os filhos de Canaã também construíram cidades, e chamaram suas cidades após seus nomes, 11 cidades e outras sem número. E 4 homens da família de On foram para a terra da planície, estes são os nomes dos 4 homens, Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim. E estes homens construíram 4 cidades na terra da planície, com os seus nomes próprios. E eles e seus filhos e todos os que lhes pertenciam, moravam nessas cidades, e eles foram frutíferos e multiplicam-se muito e viviam tranquilamente. E Seir, o filho de Ur, filho de Ivrim, filho de Canaã, foi e encontrou um vale oposto para o monte Parã, e ele construiu uma cidade lá, e ele e seus 7 filhos e sua família habitaram lá, e ele chamou a cidade que ele construiu de Seir, de acordo com seu nome, que é a terra de Seir até este dia. Estas são as famílias dos filhos de Cã, segundo as suas línguas e cidades, quando eles foram espalhados para seus países após a torre. E alguns dos filhos de Sem, filho de Noé, pai de todos os filhos de Eber, também foram e construíram cidades nos lugares em que foram lançados, e eles chamaram suas cidades após seus nomes. E os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arã, e construíram cidades e chamou os nomes de todas as suas cidades segundo seus nomes. E Ashur filho de Sem, e sua descendência saíram de sua casa nessa época, em grande número de vidas, e foram para uma terra distante que eles encontraram, e eles se instalaram num vale muito extenso, na terra para onde eles foram, e construíram 4 cidades, e eles as chamaram pelos seus próprios nomes de ocorrências. E estes são os nomes das cidades que os filhos de Ashur construíram: Nínive, Rezem, Calache e Reuboter, e os filhos de Ashur habitam ali até hoje. E os filhos de Arão também foram, e construíram uma cidade, e lhes deram o nome de Uz, cidade após seu irmão mais velho, e eles habitam nela, que é a terra de Uz até este dia. E no 2º ano após a torre, um homem da casa de Ashur, cujo nome era Bela, veio à terra de Nínive com a sua família, procurando onde pudessem encontrar um lugar para peregrinar, e, chegando diante das cidades da planície de Sodoma, eles habitaram lá. E o homem levantou-se e construiu ali uma pequena cidade, e chamou o seu nome Bela, segundo o seu nome, que é a terra de Zoar até este dia. E estas são as famílias dos filhos de Shem conforme a sua língua e as cidades, depois que eles estavam espalhados sobre a terra, depois da torre. E todo o reino, cidade, filhos e famílias dos filhos de Noé construíram muitas cidades para si depois disto. E eles estabeleceram governos em todas as suas cidades, de forma a serem regulamentadas por suas ordens, assim como todas as famílias dos filhos de Noé para sempre.